Igor Jesus chutou, pé direito, Igor Jesus bateu pro desvio. Gol! Do Botafogo! Ele entrou pra fazer o dele, o artilheiro da Libertadores da América. Acaba o jogo. O Botafogo faz história. Estamos por conta do árbitro da partida, mas o Botafogo veio, valeu o Gregor, é a chance do gol! Gol! Depois desse jogo, parecia que o Botafogo tinha finalmente chegado aonde queria. Só que estranhamente, aquela última vitória acabou virando quase a última foto bonita de um time que já vinha sendo desmontado. Pouco tempo depois, o mesmo clube estava tomando 6 do Cienciano. E o pior é que não foi um desastre que apareceu do nada. Antes daquela noite, o Botafogo já tinha começado a perder peças, treinadores, campeonatos e até o controle do que acontecia fora de campo. Isso aqui tá no top 5 de piores atuações da história do Botafogo. Não, é a primeira vez que um time brasileiro leva 6 gols de um time sul-americano em competições da Conmebol, tá? Isso é. Isso é uma vergonha. O que o Botafogo apresentou ontem foi uma vergonha. E é pro Cienciano. Só que tem um detalhe que deixa essa queda ainda mais estranha. Essa não foi a primeira vez que o Botafogo chegou ao céu e de repente despencou no chão. Antes de tudo dar certo, teve um pênalti e depois daquele pênalti, tudo mudou. Naquela noite, o Botafogo tinha o Palmeiras na mão. Fez 3 no primeiro tempo e por alguns minutos parecia que o campeonato estava escolhendo um dono. O Palmeiras diminuiu. Ainda assim, apareceu uma chance perfeita de acabar com qualquer reação. Tá marcado o pênalti pro Botafogo. Autorizado, com fé no pé, o Everton! O Everton é o nome do paredão! E o que veio depois parece pequeno quando a gente resume em placar, mas não foi. Em poucos minutos, um jogo que estava resolvido virou 4-3 pro Palmeiras. E um Botafogo que parecia pronto para confirmar tudo, saiu de campo sem entender o que tinha acabado de acontecer. Você não precisa acreditar em trauma do futebol para olhar para aquele jogo e sentir que alguma coisa quebrou ali, porque depois dali o Botafogo simplesmente não ganhou mais nada. E a sua torcida viu a liderança sumindo, o título sumindo e o time que passou meses sendo tratado como campeão virou a própria imagem da pipocada. Hoje eu vou contar uma história que parece de terror, mas é sobre o Brasileirão. Conta essa história pra gente. Liderou todo o campeonato e no primeiro turno já saiu gritando é campeão. Que zicada é essa? Aí veio o Cristiano Ronaldo e o show do RBD. Show do RBD? Agora tá todo ferrado, chora igual um bebê. Claro, eu tô falando Botafogo, ou mais conhecido como o Pipoca-Fogo. E o Botafogo no seguinte ano fez algo impossível. Eles vieram com um time muito mais forte. E o mais curioso de 2024 é que o Botafogo não apagou 2023. Ele carregou 2023 junto. Cada jogo grande vinha com a mesma pergunta: vai acontecer de novo? Qual foi a maior pipocada da história do futebol brasileiro que você viu? A minha? No futebol brasileiro é maior pipocada. Então, chega a final da Libertadores, o maior jogo do clube em décadas. E antes de a partida praticamente começar, Gregor é expulso. Só que dessa vez, o Botafogo não caiu. Fez um, fez dois, e quando o Júnior Santos fez o terceiro, a história de 2023 deixou de ser o final. Virou só o capítulo anterior. Júnior Santos é quem segura. Linda jogada do Júnior Santos. Carregou a tentativa. Matheus Martins. Júnior Santos! Júnior Santos! Gol!
Dias depois, veio o Brasileiro, e pronto. Em um ano, o Botafogo tinha transformado a maior ferida recente do clube na melhor resposta possível. Foi aí que pareceu que o ciclo tinha se fechado, e por um tempo pareceu que seria impossível tirar ele do topo. Só que o time campeão já começou o ano seguinte diferente. Arthur Jorge saiu, Luiz Henrique saiu, Almada saiu, e a equipe que tinha conquistado tudo começou a mudar antes mesmo de poder defender o que já tinha construído. E mesmo assim, no Mundial, aconteceu o jogo que fez parecer que nada disso importava. O Botafogo foi lá e ganhou do PSG. O passe entre as linhas, Igor Jesus chutou, pé direito, Igor Jesus bateu com o desvio. Gol! A vitória escondeu por uma noite o quanto as coisas tinham mudado. E poucos dias depois, o Botafogo encontrou um velho personagem dessa história, o Palmeiras. O Botafogo caiu na prorrogação e menos de 2 dias depois, Renato Paiva estava fora. E olha a velocidade dessa coisa. Ele ganha do maior time da Europa, perde o mata-mata pro Palmeiras e o treinador simplesmente sai. Parece um mínimo detalhe isso, mas é aqui que aquela sensação de estabilidade começa a desaparecer. O Botafogo ainda era forte, ainda competia, mas aquele time que parecia ter encontrado uma fórmula passou a viver de novo em mudança constante. E a próxima mudança nem seria dentro do campo. De repente, as palavras que cercavam o Botafogo mudaram. Libertadores, Brasileiro, Mundial, viraram dívida, recuperação judicial e disputa pelo controle da SAF. E isso é uma parte importante, porque não é só um clube discutindo problemas de escritório. Quando o clube passa meses discutindo quem manda, quem paga e quem contrata, isso inevitavelmente chega no futebol. E o clube chegou a ficar impedido de registrar reforços por dívidas. John Textor deixou o comando da SAF e passou a travar uma disputa judicial para tentar recuperar as ações. A própria SAF entrou em recuperação judicial e iniciou uma reestruturação. Enquanto isso, dentro de campo, o time também foi perdendo margem para errar. Sai da Libertadores cedo, troca de comando, eliminações se acumulam e a Sul-Americana vira uma das poucas chances de terminar o ano com uma história diferente. Só que quando pareceu que pelo menos ali dava para respirar, veio a noite que fez todo mundo olhar para trás. Carinha dele. O Botafogo sabia como o Cienciano atacava, sabia que a bola ia entrar na área. Que é uma equipa que tem uma identidade bem vincada, que tem uma ideia bem vincada, que mete muita gente na área, mete muito cruzamento na área, mete muita bola longa. E mesmo assim, quando o jogo começou, parecia que ninguém estava preparado para o que vinha. Em pouco mais de meia hora, estava 4-0 e não tinha uma grande explicação escondida. Botafogo simplesmente não conseguia parar o adversário. Que é um dia que nos envergonha, que ficará marcado para sempre. A eliminatória anterior só surpreendeu quem não viu o jogo. Eu vi o jogo, não me surpreendeu nada. Portanto, nós estávamos sobre aviso, como eu disse anteriormente. Depois, para a semana, será um segundo jogo completamente diferente. Nós não podemos estar condicionados pelo resultado deste primeiro jogo, mas obviamente que a nossa situação neste momento é muito difícil, face ao que se passou aqui hoje, e ao resultado de hoje, como falou, um resultado volumoso. No segundo tempo, ainda veio o gol do Botafogo. Por alguns minutos, parecia que pelo menos dava para diminuir o estrago. Só que o Cienciano fez o quinto, depois o sexto, e o placar final ficou grande demais para ser tratado como apenas uma noite ruim. E aí, esse 6-1 vira mais do que um resultado. Ele junta tudo numa imagem só. Um clube que esteve no ponto mais alto possível e pouco depois parecia não reconhecer mais a própria versão campeã. O Cienciano não derrubou o Botafogo do topo. Quando esse jogo aconteceu, a queda já estava acontecendo fazia tempo. E o que o Cienciano fez foi mostrar o tamanho dela. E é por isso que a queda do Botafogo é tão estranha, porque ela não é uma linha reta. Primeiro ele despenca em 2023, depois volta e ganha tudo, depois vence o PSG e quando parece que finalmente existe uma base sólida, o clube começa a se desfazer de novo. E em poucos anos, o Botafogo conseguiu provar duas coisas totalmente opostas. Que ele consegue se reconstruir quando parece que está quebrado e que ele consegue perder o controle muito rápido quando parece estar no topo. Agora, depois do 6-1, ficou uma missão quase absurda na volta. Tirar 5 gols só para levar a decisão para os pênaltis. E talvez seja até apropriado, porque se existe um clube que passou os
últimos anos vivendo entre o impossível e o inacreditável foi esse Botafogo. E esse Botafogo é muito imprevisível. E o que vai acontecer nesse jogo da volta, a gente não consegue saber. Só que o que eu sei é que você tem que deixar o seu like e se inscrever nesse canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. E eu quero que você comente aqui o que foi mais absurdo para você. Se foi a queda do Botafogo ou se foi quando o Botafogo conseguiu se reconstruir quando já estava no chão. E eu te espero no próximo vídeo.